Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do sétimo ano. E hoje eu vou explicar para vocês a respeito de multiplicação e divisão com números decimais, certo? Observe aqui no quadro que eu tenho inicialmente duas frações, né, para ser multiplicada. Neste caso, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então eu faço 5 vezes 4 dá igual a 20 e 2 vezes 10 dá igual a 20 também. Então, neste caso, observe, os sinais são diferentes, então o resultado fica negativo, certo? Se observarmos aqui, ó, eu tenho a numerador e denominador igual, então isso equivale a um inteiro, certo? Então eu tenho o resultado da multiplicação aqui, e se eu quiser observar aqui que eu tenho um inteiro em relação a essa fração, certo? Já nesse segundo exemplo aqui, observe que eu tenho três valores, sendo que o primeiro não é uma fração, ele não tem denominador. Mas aí você multiplica normalmente com o numerador da fração que vem a seguir. Então eu faço o seguinte, ó, 5 vezes 6 dá igual a 30 e repeto 25, certo? Vamos observar aqui que os sinais são iguais, ó, menos e menos. Então aqui vai ficar positivo, certo? Em seguida, repito a segunda fração, no caso, mais 4 terços. Aí faço a multiplicação agora dessa segunda fração. 30 vezes 4 dá igual a 120. E 25 vezes 3 igual a 75. Pronto, aí eu tenho apenas que observar os dois sinais aqui, né? E observe que vai dar positiva a fração. 120 sobre 75, certo? Já no número de baixo, nós temos um número racional que vem com vírgula. Tá? Quando acontece isso, é importante observar que vamos multiplicar como se multiplica com os números naturais. A diferença vai ser depois que tivermos o resultado. Então, arma a conta aqui, né? Faço 9,4 vezes 0,6. Tá? Então, eu tenho menos e menos aqui, certo? Então, observe, 6 vezes 4 dá igual a 24, não é isso? Aí vem 2 para cá, 6 vezes 9 dá igual a 54 mais 2 fica 56, certo? Pronto, aí com o zero vai dar tudo zero aqui embaixo, né? Não vou nem fazer essa parte aqui que não é necessária, mas quando eu tenho o resultado, a hora de colocar a vírgula é justamente esse momento que eu vou ter atenção em relação ao que eu multipliquei, né? Você observa que tem uma casa decimal aqui e outra casa decimal aqui, nos dois números que foram multiplicados. Então são duas. Então, na hora de colocar a vírgula no resultado, eu vou contar duas casas decimais da direita para a esquerda, e aí eu tenho a vírgula aqui, entre o 5 e 6. E o resultado é 5,64, tá? 5,64. Aí vamos ver agora, sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. Esse é o resultado, certo? Pronto, aí chegamos ao resultado dessa terceira situação envolvendo multiplicação com números racionais, ok? Já desse lado aqui eu vou falar sobre as divisões, tá? Nós temos aqui, no primeiro exemplo, ó, 5 sobre 12 dividido por 3 sobre 20. Então, no caso da divisão, ela é semelhante à multiplicação. Nós vimos que na multiplicação basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Já na divisão, eu faço o seguinte, vamos inverter a segunda fração e a operação também vai ser invertida. Né? De divisão passa a ser multiplicação, certo? Eu vou ter o seguinte, ó, menos 5 eu repito aqui, menos 5, 12 avos eu vou repetir. Aí a operação que é divisão, eu faço, eu transformo numa multiplicação. E a segunda fração, que é 3 vigésimo, eu vou inverter, vai ficar 20 sobre 3, né? 20 sobre 3. Então, agora eu vou multiplicar normalmente, como se faz
com a multiplicação de números racionais. Então, 5 vezes 20 eu vou ter 120. Aliás, 5 vezes 20 está igual a 100, né? Vamos ter 100 aqui, certo? E 12 vezes 3, vamos ter 36. Então, vamos ter o quê? 36. Aí, observe que os sinais são diferentes aqui. Então, vale a mesma regra da multiplicação também. Porque quando tem sinais diferentes na multiplicação, na divisão, o resultado é sempre negativo. Então, fica menos 100 sobre 36. E aí eu cheguei ao resultado, ok? Então, e quando eu encontro aqui uma situação onde eu tenho a parte inteira e uma fração, né? É um outro exemplo de uma situação que você pode encontrar na divisão, certo? Usando o número misto. Aí vem aquela regrazinha das frações que você tem que transformar esse número misto em uma fração imprópria. E como é que a gente faz isso? Eu pego a parte inteira dessa fração, que é do número misto, né? Multiplico pelo denominador e somo ao numerador. Dessa forma, eu vou transformar esse número misto em uma fração imprópria, tá? Então, neste caso aqui, ó, vou ter 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Aí vai ficar 8 sobre 3, certo? 8 sobre 3. E está positivo, né? Em seguida, eu vou observar que nós temos uma divisão, vamos inverter essa divisão, transformando ela numa multiplicação, e inverte também a segunda fração. Então, eu tenho menos 16 sobre 9, vai ficar 9 sobre 16, negativo. Em seguida, é só calcular isso aqui, certo? 8 vezes 9, vamos ter 72, né? 72. E 3 vezes 16, eu tenho 48. 48. Neste caso, observe que os sinais são diferentes. Sendo diferente, o resultado fica negativo, né? Então, vamos ter aqui como resultado menos 72 sobre 48, tá? Pronto. E aí eu cheguei ao resultado. Observe que é bem simples para dividir fração com fração, certo? Procede-se sempre da mesma forma e observando que se faz quando tem um sinais diferente aquele jogo de sinais que é utilizado na regra com números inteiros, tá? E eu tenho aqui uma situação em que vamos dividir dois números decimais, tá? E eu posso resolver isso aqui da seguinte maneira. Nós vamos organizar a conta aqui ao lado, né? 1,15 dividido por 0,1, que fica da seguinte forma. Quando eu vou dividir, eu vou observar onde está a vírgula no número que vai ser dividido e no número que vai dividir, tá? Então, para cada casa decimal que eu andar com a vírgula da esquerda para a direita, eu vou também andar com a vírgula aqui no número que vai ser utilizado para dividir, uma casa conforme se observa no que vai ser dividido, né? Por exemplo, eu tenho aqui duas casas decimais. Então, vou andar com a vírgula da esquerda para a direita, duas casas decimais também aqui no 1. Aquela 0,1, eu vou ter 1, aí mais outra, eu vou ter que colocar um 0 aqui, né? Mais uma casa decimal para a direita, certo? Ou seja, eu estou transformando esse número decimal em número natural para efetuar a divisão. Só após isso eu posso dividir, tá? Então, nesse caso, eu vou estar dividindo 115 por 10, certo? Então, observe que eu vou ter 11 aqui, inicialmente, né, para dividir por 10. 11 dividido por 10 dá 1 de resultado, ok? E em seguida, eu vou observar também o seguinte. Vou colocar esse 10 aqui, né, então, em seguida, eu vou fazer o seguinte. 1 vezes 10 dá 10. Coloco aqui para saber qual vai ser a diferença. Faço a subtração, no caso vai sobrar 1, né? Resta 1 aqui. Então, esse foi o resto. Aí eu desço com o 5, que falta dividir para cá. Certo? Aí eu vou dividir agora o quê? 15 por 10. Que vai dar 1 de novo. Então, 1 vezes 10 dá 10. Neste caso, vai sobrar 5.
certo? 5 não dá para dividir por 10, porque ele é menor. Então, coloco um zero e uma vírgula ao lado do resultado. Nesse caso, eu vou ter 50 dividido por 10, que vai dar igual a 5. E 5 vezes 10 dá 50, e o resto é igual a zero. Então, efetuamos a divisão com os dois números decimais, certo? Dá igual a 11,5. E observando aqui, os sinais são iguais, né? São números positivos. Então, o resultado também é positivo, certo? Então, através desses exemplos aqui que eu trouxe para vocês, espero que tenham compreendido a divisão. A multiplicação já tinha adiantado em alguma das nossas aulas online. E aí eu acrescentei aqui a divisão, certo? Espero que tenham compreendido. Caso haja alguma dúvida ainda, podem entrar em contato, que eu estou à disposição. E até a próxima videoaula.